Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para nos encontrarmos novamente. Eu com vida, saúde e você também, para que continuemos multiplicando o ensinamento da palavra de Deus. Continuamos com esta lição do segundo trimestre, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse segundo trimestre da EBD está sendo comentado pelo pastor Osiel Gomes, que é líder da igreja em Tirirical, no estado do Maranhão. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. E a verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Se você quiser, e isso será muito bom, quando você estiver assistindo um vídeo, abra sua Bíblia e acompanhe aqui a leitura bíblica que embasa os nossos comentários. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 e Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então nós estudaremos a lição de número 2. Eu quero reportar-me aos nossos amigos professores da escola bíblica, os nossos amigos superintendentes, pastores, aqueles que amam, que infelizmente não são todos, que amam a escola bíblica dominical, a estarmos prontos para continuarmos ensinando. É o nosso dever, é o nosso ofício ensinar, alimentar a igreja com a palavra de Deus. Então nós vamos estudar a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A porta que o Senhor Jesus falou, que muitos procurarão entrar e não poderão, é a porta estreita, é a porta restritiva. E nós começamos falando sobre portas e caminhos. Então, a porta é o lugar por onde se entra. Agora, bem sabemos que a porta também é uma escolha. Quando nós queremos dizer que fulano está prestes a receber uma oportunidade, uma bênção, a gente diz: fulano teve uma porta aberta, uma porta se abriu. O próprio apóstolo Paulo, quando ia evangelizar, ele disse: porque uma porta grande e eficaz se me abriu em Éfeso. Então, a porta é também oportunidade. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, aliás, ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Então, quando nós entramos pela porta, é porque nós aproveitamos essa porta aberta para herdarmos a salvação. O caminho, metaforicamente, pode ser a escolha ou uma escolha para a tomada de uma decisão. E vale ressaltar que nem sempre essa decisão que nós tomamos, para que ela seja a melhor, deva ser a menos trabalhosa. Nem sempre é assim. Às vezes a melhor exige mais trabalho, exige mais empenho, mais cuidado. E nós podemos ver, então, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, quando nós lemos lá sobre uma história que o Senhor Jesus falou sobre os dois alicerces. Então, nesses dois alicerces, é porque ele diz que
aquela pessoa que ouve a palavra dele e pratica, ele compara ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois veio as chuvas, os ventos, desceram águas e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas o que ouve a palavra e não cumpre, ele diz que compara ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Essa casa edificada sobre a areia, o relato bíblico diz que assopraram o vento, veio a chuva, encheram os rios e ela caiu. E grande foi a queda. Ora, se nós formos analisar então, pelo caminho da tomada da decisão, nós vamos ver que aquele moço que edificou a casa sobre a rocha, aquela decisão não foi a menos barata, não foi a menos trabalhosa, foi a mais trabalhosa, porque ele teve que cavar mais os alicerces, ele teve que gastar mais com a mão de obra, ele teve que gastar mais material, mas ele construiu algo seguro, algo que provou depois que era uma construção a toda a prova. O outro não, gastou menos, ele ficou sobre a areia, poupou tempo, poupou dinheiro, mas quando a casa veio, ele perdeu tudo. Então, a melhor escolha nem sempre é a menos trabalhosa. Então, quando nós escolhemos o caminho, nem sempre deveremos escolher o caminho largo, o caminho onde a maioria passa. E a Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima. É uma escolha que se faz para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Deus. Então, o caminho apertado, ele evidencia a conduta. A conduta que nós temos. A escolha sábia que fizemos. A maneira que escolhemos viver. Então, o caminho apertado é o caminho no qual há restrições. Quem anda pelo caminho apertado deverá ter mais cuidado. Às vezes, você, de carro, por exemplo, se está andando por uma via estreita, e você muitas vezes encontrando outro veículo, terá que recuar, terá que abrir caminho, porque a via só comporta um carro por vez. Então, quem anda pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, ele tem que ser alguém que tomou uma decisão sábia, sem renúncia, porque é apenas esse caminho que nos levará ao Senhor. Caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. São os que estão desligados do mundo. São aqueles que estão ligados apenas no céu. É como o que anda para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Então, esse caminho apertado vem do verbo grego tilibó, que significa pensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Então, esse é o caminho que nós devemos caminhar. É o caminho que refuta a falsa liberdade. Quantas vezes você ouviu, nós que somos evangélicos, ouvimos alguém dizer, não, mas os jovens da igreja não vivem, porque são cheios de restrições, não pode fazer isso, não pode aquilo outro. Nem sempre o que as pessoas dizem que não pode é verdade, mas é que o caminho apertado não oferece a falsa liberdade. Os que andam pelo caminho apertado não pode confundir liberdade com libertinagem, que é a prática da dissolução, a prática das coisas erradas.
Quem quer herdar a salvação tem que caminhar pelo caminho apertado. Tem que entrar pela porta estreita. Porque Jesus disse que a porta estreita, pela porta estreita, muitos procurarão entrar e não poderão. Ora, quando Jesus diz isso, não é que a porta estreita esteja restrita a um grupo de pessoas. Não, ele quer dizer o seguinte, que muitas pessoas andando do jeito que andam, querem entrar pela porta estreita e sem renúncia. Não, a porta estreita existe exatamente para selecionar aqueles que querem andar para o céu. Já a porta larga não, é um caminho espaçoso, onde todos andam, a maioria anda. A porta e o caminho, sem restrições, tudo pode, tudo pode. Essa história de Bíblia, de crença, de fé, de abandono do mundo, não, estamos no século XXI. Então as pessoas que andam, que têm essa certeza que estão no século XXI e que querem andar de qualquer forma, são essas pessoas que estão andando pelo caminho espaçoso e que, querendo entrar pela porta larga, não alcançarão o céu. Porque entrar pela porta estreita não é fácil, é difícil. Largar, renunciar, abandonar, são verbos que os que gostam do caminho espaçoso não conjugam. Não posso abandonar isso. Eu não posso abandonar aquilo. Eu quero andar no caminho dos meus pais. Então, as dificuldades para quem pensa assim, logo aparecem quando se trata de porta estreita. Então, é uma porta aberta. Nós estamos falando de porta aberta. Porém, não são todos que entrarão por ela. Porque se ela é aberta, mas ela impõe condições. E uma dessas condições é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento. João Batista estava pregando e ele, no discurso dele, lá para as tantas, alguém na multidão perguntou, mas o que é que nós podemos fazer? Se é assim tão difícil entrar no céu, o que é que nós vamos fazer? Porque aquele discurso contrastava com a vida daquelas pessoas que perguntaram, os judeus. Eles achavam que a vida, que é para alguém encontrar Jesus, não precisava tanta coisa, tanta exigência, mas precisa. Não são exigências, são normas bíblicas. Glória a Deus. Agora, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, porque impõe condições, restrições, seleciona aqueles que devem caminhar. Pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida. São as falsas liberdades que eu falei anteriormente. São pessoas que vivem iludidas. São pessoas que não guardam o caminho, não guardam a essência da palavra de Deus e, portanto, estão aí sendo enganadas. Muitas vezes enganadas e enganando a outros. Caminhando sem nenhum destino. Não sabe nem para onde vão. Se alguém perguntar, quando você morrer, para onde você vai? Fatalmente vai dizer, Deus me bota onde Ele quiser. Mas não é assim, nós temos a opção da escolha. Nós podemos escolher. Então não é Deus que escolhe por nós. Nós escolhemos, Deus já nos deu lá a condição da escolha. Nós agora devemos escolher, não vamos deixar que Ele escolha por nós. A escolha Ele já fez. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Deus já escolheu entregar o seu Filho pelos nossos pecados. O profeta Isaías diz que
pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Pelas doenças dele, ele se fez doente, ele se fez pisado, para que nós fôssemos sarados. Então, eu agora tenho a faculdade da escolha. Eu escolho aquilo que me é melhor. E os sábios escolhem o caminho para cima. Os sábios escolhem andar com o Senhor. Os sábios escolhem arrependerem-se dos seus pecados, garantirem a sua salvação enquanto vivem, entrando pela porta e pelo caminho. Entrai pela porta estreita. Para você entrar, você entra pela porta estreita e vai caminhar pelo caminho apertado. Não há essa dicotomia, não. Você entrar pela porta, querer entrar pela porta estreita para andar num caminho largo. Ou você entra pela porta estreita para andar no caminho estreito, ou você anda no caminho, na porta larga e andar pelo caminho espaçoso. Essa é a escolha. Glória a Deus. Aí eu vou ler aqui em Mateus capítulo 3 e versículo 10. Olha o que João Batista dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, sem um arrependimento, a Bíblia diz que não há remissão de pecado. Desde João Batista. João Batista foi aquele homem que fez a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele veio depois do Antigo, mas veio antes de Jesus, que é quem marca o Novo Testamento. Confissão de pecado. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Então, a palavra de Deus, a pregação de João Batista, ela impactou as pessoas, porque ele veio com uma mensagem diferente. Ele não trouxe aquela mensagem lá do Antigo Testamento, apesar de que tudo que está no Antigo é sombra do Novo. Se no Antigo nós temos as promessas, no Novo nós temos o cumprimento, mas era algo diferente, até pelas vestes e pelo existir do profeta. Quando é que nós produzimos fruto de arrependimento, digno de arrependimento? É quando nós confessamos a Jesus como Salvador e andamos de acordo com Ele. É quando nós passamos a andar na contramão da maioria, na contramão do mundo. E é isso que é conversão. Eu não quero saber se indo para lá vai a maioria. Eu quero saber que eu quero andar diferente. Eu quero andar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu abandono o mundo, eu estou produzindo frutos dignos do meu próprio arrependimento e daqueles que queiram seguir-me. Nós temos essa capacidade espiritual dada por Deus de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Arrependimento é o primeiro fruto que nós damos para viver uma vida com Deus. Porque é quando nós deixamos a vida velha e passamos a viver uma vida nova. O apóstolo Paulo diz que a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui no livro, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3 e versículo 10, nós lemos o seguinte: a pregação de João Batista. Aí lá no versículo 10, e a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? Se é tão difícil, se é tão complicado assim, o que é que nós devemos fazer? E aí é que João diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Largue o mundo, largue a prática do pecado, largue os enganos desta vida. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada.
Quando eu me arrependo dos meus pecados, das minhas práticas que me afastam do Senhor, logo as pessoas vão ver que eu mudei. Logo as pessoas verão que eu sou outra pessoa. Que eu estou andando de forma diferente. Que eu não sou aquela que as pessoas conheciam. Em certo lugar, Jesus estava praticando muitos milagres e alguém dizia, oh, e não é isso o filho de José e Maria? E não são os seus irmãos fulano, fulano, fulano? Quer dizer, eles conheciam Jesus, mas como filho de José e Maria. Mas não conheciam Jesus como aquele que fazia milagres. Como aquele que pregava diferente. Outro diz, não, quem é esse que prega com tanta autoridade? Ou quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Então, quando nós nos arrependemos, as pessoas logo notam. Não é porque eu carrego Bíblia, não é porque eu digo que sou crente, que vou demonstrar a diferença para os que estão fora, não. Quem vai demonstrar a diferença é a minha vida, é o meu proceder, é o meu caráter, são as minhas práticas. São esses os frutos dignos do meu arrependimento. O meu arrependimento veio para que eu produza frutos bons. Glória a Deus. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e depois para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.